Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Pessoal, não vamos se esquecer, né, se você não é inscrito no canal, dá aquela moral aí pro canal, dá aquela força, vamos se inscrever, que nós estamos com a meta de 9.820 inscritos até o dia 30 de setembro, né? Nós estamos com 9.800, ok? Então faltam 20 inscritos aí para cumprirmos a meta. E também tenho live de segunda a sábado, às 8 horas da noite, exceto às quartas-feiras. E no domingo a live é às 4 horas da tarde, sendo que na quinta-feira é o torneio do Supermestre Eusébio, no Lidraus. E no domingo, o super torneio do Mestre Mago Negro, no Play Hockey, ok? E não se esqueçam de dar aquele like de mestre, ok? Dito isso, posto isso, nós vamos ao vídeo. Eu estou fazendo na live, porque na live você interage com o pessoal, alguns estudos clássicos de finais, né? Com uma economia de lance muito grande, né? Que a gente estudou, viu, e eu recuperei esses estudos e estou compartilhando com vocês. Então hoje nós vamos ver essa anarquia aqui, olha, o passe de A3, né? Que seria esse daqui, ó. Então esse daqui seria considerado um passe de A3. Só que eu vou fazer de uma maneira diferente esse passe para chegar nessa posição, para que vocês entendam, né? A importância dessa anarquia toda, ok? Então vamos lá. Então ao invés de ficar assim, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pôr umas pecinhas aqui. E cá, ó que beleza, ó. Então veja bem, a branca que joga. A branca tá lá, ó, e joga. E agora? Agora a preta só tem que sacrificar cá. Tem outro. Se a preta jogar aqui, você ganha cá, ó. Agora quando dá as duas, faz dama e vem, é só atacar. Saiu e dá lá, ó. E fim triste de amor, né? Então é claro que o jogador de preto é mestre, ele não vai vir aqui, ele vai dar lá, ó. Ele vai dar aqui, aí você toma. Aí ele vem, você sai lá, escorrega para ir para dama. Ele não pode vir cá por causa desse, ó. E aí acabou, né? Aí acabou. Então ele joga cá, ó. Quando ele jogar cá, você aperta ele lá. Ele não pode dar as duas, ó. Ele não pode dar as duas, que é fim triste de amor. Aí ele joga cá, ó. Aí você vai para dama, que você é mestre. Aí vem, aí você ataca cá. Se ele sair, é claro que está perdido de imediato, né? Então joga, toma e vem. Se coroar a dama no carreirão, tá empate, pessoal, a partida. Veja, você coroa a dama no carreirão, vem, se atacar aqui é só fazer dama e pegar o carreirão, aí vai e vem cá, ó. Aí não interessa onde que faça a dama, você vai jogar cá, ó. E agora não tem tempo para evitar essa troca, mesmo que vier cá, tá lá, ó. Então o que que acontece? Veja bem o que que acontece. Aqui não pode, né? Aí joga. Aqui, pessoal, se fizer a dama, empate. Então você tem que ir lá, presta atenção nessa manobra, ó. Presta atenção nessa manobra. Aí você faz a dama. Veja, você não coroou lá ainda. É claro que se vier para cá vai perder fácil, né? Aí você ataca cá.
Também não pode coroar aqui que perde. Então tem que coroar cá. Aí essa dama, ela vem cá para impedir essa peça de ser dada. E se você tivesse feito a dama, aí você não teria esse tempo de manobrar até chegar aqui. Muito bem. Por que eu gosto de mostrar nessa posição? Que essa dama em E1 é uma das peças-chaves. Tá? Então, posto isso, deixa eu até pegar o outro tabuleiro aqui, que fica mais fácil. Né? É o RG amarelado, pessoal, a gente acaba... já era para ter deixado esse tabuleiro aqui aberto. Então, veja bem, você tem algumas opções no passe de A3, né? Então, vamos voltar lá naquele tabuleiro antigo. Veja, esse passe de A3, ele é considerado por muitos mais difícil que o passe de C1, né? O que acontece com A3 é o seguinte: o passe de A3 é infinitamente mais complexo do que o passe de C1. Agora, para você ganhar com a peça em A3 ou em C1, é infinitamente mais simples você ganhar com a peça em A3. Ué, mas como que é isso? Isso que eu quero dizer o seguinte: existe uma posição de ganho que as brancas faz com A3 que você não precisa passar a peça. Você ganha antes de passar a peça. E para a preta evitar essa posição de ganho, a preta consegue evitar essa posição de ganho? Consegue. Só que para ela evitar a posição de ganho, ela tem que te ajudar a passar a peça. Aí o passe fica simples. Tá? Então, como que é essa anarquia aí dessa posição de ganho? A posição de ganho, pessoal, é aqui, ó. Você vai pôr uma dama branca aqui, uma dama branca cá, aí tem o A3, né? E a dama preta tem aqui 9 casas para ficar. Da onde que eu achei essas 9 casas? Veja, é claro que a dama preta não pode estar aqui nessas casas do tric-trac, porque você dominou, e nem no carreirão. Então você elimina, ó, 3 casas mais 3 são 6. 3 mais 3 são mais 6, são 12. E 6 casas do carreirão, você já eliminou 18 casas aonde a dama preta não pode ficar. Ela também não pode ficar aqui em D4, ó, porque senão a peça branca toma. Então nós eliminamos 19 casas que a dama preta não pode estar. Como o tabuleiro tem 32 casas, restaram 13 casas. Porém, dessas 13 casas, 4 está ocupada por peças e dama. Ó, essas 4 casas estão ocupadas. Quantas casas restaram? 9. Aonde que a dama preta pode ficar? Pode ficar aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui, ó. Só nessas 9 casas que a dama preta pode ficar. Na realidade, essas 9 casas se resumem a 2 casas apenas. E na realidade, essas 2 casas se resumem a uma casa só. Então vamos ver. Vejam, vamos começar. Deixa eu pegar mais um tabuleiro. Vamos começar vendo aquele amontoadinho ali, ó. Vamos ver primeiro esse amontoado aqui, ó. Se a dama preta tivesse numa dessas 3 casas. Então vamos lá. Então vamos pegar e pôr dama, dama e peça. Então vamos pôr que a dama preta esteja cá. Oh, não precisa nem, é só dar aqui, ó. Deu aqui e acabou. Ah, mestre, mas aí não. Então a dama preta não está aqui, ela está cá.
De novo essas anarquias aqui. Oh, meu Deus do céu. Então a dama preta está aqui. Também, é o mesmo caso. Então nós vimos que a dama preta não pode estar em nenhuma dessas duas casas. Então já sobraram só 7 casas. E se a dama preta estiver aqui? É simples, você só joga lá. Opa! É simples, você só joga cá, ó. Agora a dama preta não pode vir para cá, ó. Se ela vier, das duas, né? E se ela atacar cá, é só jogar lá, ó. E vai tomar a peça e tá ganho. Então nós vimos que nenhuma dessas casas, nós já eliminamos essas 3, restaram 6 casas, né? E se a dama preta estiver aqui? Olha lá, ó, você dá lá e dá cá, ó. Então não pode. E se a dama preta estiver aqui? Também não pode, porque você dá lá e dá aqui, ó. Então essas duas também não pode. E se a dama preta estiver aqui? Aí pode. Aí depois nós vamos ver como que pega a dama preta aqui, em G5. É a única casa das 6 que nós vimos, ó, só G5. Então vamos ver as outras. E se ela tiver em E1? Em E1 é só dar cá, ó. Não pode também. E se ela tiver em D2? Também não pode, é só dar aqui, ó. Né? E se ela tiver em C1? Aí pode. Então veja, das 9 casas que nós vimos, ela tem que estar em C1 ou em G5, ok? Vocês vão ver que é o mesmo ganho. Na realidade é uma casa só. Vamos começar por G5, tá? Como que ganha nessa posição se ela tiver em G5? Ganha aqui, olha pessoal. Você joga aqui em F2, ó. Por que F2? Para tirar esse lance aqui, ó. Porque se vier aqui, vai lá, ó. Então nós vimos que não pode vir aqui. Não pode ir em F6. Não pode ir em E7, por causa desse, ó. E não pode ir em D8, por causa desse que nós já vimos. Agora não pode voltar e nem atacar. Então veja bem, quando você joga em F2, ele não pode continuar aqui nessa diagonal do quadrado. Também não pode jogar lá, porque você dá e dá, ó. Não pode jogar cá, não pode jogar cá e não pode jogar cá também. Por quê? Porque tá aqui, ó. Então a única casa que restou foi C1. Quando ele jogar em C1, você joga cá, ó. Veja, agora não pode, se parar aqui em F4 ou G5 é só dar uma, toma duas, então H6, se joga em H6 lá, ó. Tomou e fim triste de amor, tá? Então nós vimos que se tiver em G5, basta jogar D4, F2 e tá ganho. Mas e se ela não tiver em G5? E se ela tiver, por exemplo, em C1, que seria a outra peça de ganho? É simples, pessoal. A única diferença é que você, em G5, você ocupa F2 com um único movimento. Se ele tiver em C1, você vai ocupar F2 com 2 movimentos. Então, por exemplo, você dá esse lance. Ele pode vir aqui? Não pode, que você dá a dama. Ele pode vir aqui? Não pode, que você toma. Ele pode vir aqui? Não pode, que você toma. Ele pode ir em G5? Pode. Ele pode ir em H6? Não pode ir em H6, porque você dá e dá, ó.
Então ele só tem G5, aí caiu na mesma posição. A única diferença é que a dama estava aqui e você jogou para F2. Agora a dama está lá, você joga para F2. O ganho é o mesmo. O ganho é o mesmo, tá? E não é uma posição assim difícil de você decorar, né? É só pôr as duas damas no carreirão, dominando a bidiagonal. Muito bem. Só que é fácil fazer essa posição? Não é fácil, tá? E agora nós vamos voltar lá não é nessa daqui, ó. Então nós vamos voltar nessa posição. Então vamos lá, ó. Opa, aqui, ó, como é mestre. Aí vem. Não, aí não, é aqui, ó. E aí vai, né? Então nós vamos voltar na posição para vocês entenderem. Ah, não, aqui é empata, né? Então aqui tem que ir lá, ó, né? Faz dama. Muito bem. Então vamos aqui. Tá, então veja bem. Ele dominou a casa aqui. Você joga lá, ó. O importante aqui, a coisa mais importante que tem aqui agora é você dominar essa diagonal de G1 a A7. Por quê? Para tirar ele dessa tridiagonal, ó. Porque se ele for, você tendo essa diagonal, você dá a dama. Aí, por exemplo, ele joga. Aí, quando ele jogar lá, ó, você joga cá, ó. Porque, veja, você não pode jogar aqui agora, ó. Ou até pode, nesse caso até pode, né? Então, deixa eu dar o outro lance aqui, ó. Se jogar cá agora, você já domina aqui, basicamente com ganho, né? Aí já está formada a posição, ó. Aí já está formada a posição, né? Então, por exemplo, ele joga, deixa eu explicar direitinho para vocês aqui. Aí ele joga aqui, já dominou a posição basicamente, né? Se ele jogar cá, aí você vem, ó. Veja, agora ele não pode voltar mais cá, por isso que essa dama é primordial, por causa desse, ó. Veja, agora ele não pode parar mais no canto. Se ele joga cá, é aí que está o ponto. Um dos pontos, pessoal, é esse. Veja, você joga, ele joga, você joga. Veja, se você jogar cá agora e ele jogar aqui, ele te deu o passe da peça. Aí a peça passou sem o menor problema. Aí você não precisa daquela posição de ganho, porque aí você passou a peça. Aí você já não quer mais posição de ganho. Por que passou a peça? Porque você joga cá, ó. Agora ele não pode ir lá que você dá duas. Ele não pode parar aqui no meio que você abre. Por exemplo, já jogou cá, você abre, ele toma, você toma duas, né? E ele não pode ir lá que você dá as duas. Então ele tem que sair. Aí saiu, você joga, tá passada a peça. Aqui já não precisa mais estudo, mais nada. A peça tá passada. Mas vamos supor outra condição, tá? Aí joga, ele joga cá. Aí você joga cá, ó. E aí ele joga cá. Veja que naquela hora a dama estava de lá, agora a dama está de cá. Se você for na mesma ideia, empata. Por isso que eu falo que é muito meticuloso esse passe. Você não pode decorar, você tem que entender. Se a dama tiver de cá agora, se você for na mesma ideia de ganho, tá empate, ó, porque você joga, ele joga lá, ó. Quando você jogar aqui, ele joga cá, ó. Naquela posição, aqui era a vez dele, agora é a vez das brancas. A branca joga aqui, ah, mestre, tá ganho, porque se ele der aqui, ó, toma até ali, ele toma duas e você estica. Não, ele não vai fazer isso, ele vai jogar lá, ó.
Ah, mas aí joga aqui, ó. Aí ele joga cá, ó. Ameaçou atacar a peça. Se você sai, ele ataca por cá, ó. Se você fechar, ele dá e toma sua dama. Se você for, ele dá e pega o carreirão. E agora? Você não pode avançar com a peça que ele ataca. Se você der qualquer outro lance, ele vai atacar por aqui. Você só pode fazer esse ou esse. Você fez esse, por exemplo, ele escraviza, ó. Vem cá e escraviza. Você jogou esse daqui, ele vai lá, ó. Por quê? Porque agora, se for lá, você avança, ele não pode atacar por causa desse. Mas aí não tem problema, é só vir. Ah, mas agora eu posso jogar cá. Aí ele joga. Ah, mas agora eu posso ir, vai lá, ó. Saiu, sacrifica e pega o carreirão. Né? Então não pode. Aí você tem que ficar escravo aqui da dama o resto da vida. Então o que que acontece aqui? Quando ele está de cá, você não precisa ir lá, ó, direto. Você dá um tempo aqui, ó. Aí quando ele atingir a 7, aí você domina C3. Veja que agora deu a posição. Agora eu vou lá em C3, ele volta e aí eu venho cá. E aí vim triste. Então vejam, ele foi, eu joguei, né? Ele jogou e eu joguei. Ele está sabendo que se vier para cá, eu vou lá, a peça passou. Aí ele joga cá. Aí, pessoal, você domina essa diagonal, aí você entra com essa peça aqui, ó. Qual que é a importância dessa diagonal? Para você não deixar ele dominar a tridiagonal, ó, porque sempre vai dar cá, ó. Por isso que essa diagonal é importante. Aí você jogou lá. Veja, ele deu o lance. Você joga. Se ele jogar cá, você não pode fazer isso daqui, que é um lance ruim, porque ele vem, se você fechar, ele entra, ó, e dá empate. Então o que que acontece? Quando ele estiver lá, você vai lá e pressiona ele, porque veja, para você entender, se eu jogar essa peça cá, para entrar e fazer a posição de ganho, ele vem. Eu não tenho como ganhar o tempo, tá vendo? Tinha que chegar nessa posição e ser lance dele. E é isso que nós vamos fazer. Então, quando ele... Aqui não pode, né? Aí, pessoal, só para vocês entenderem, eu vou dar uns lances a mais. Então, quando ele for lá, você não vai jogar em C5. Você vai acompanhar ele lá, ó. Por quê? Porque agora ele não pode jogar cá, que você dá uma, toma duas. Em qualquer coisa que ele ficar no ar, você dá uma, toma duas. E ele não pode dominar aqui, para quando você dá, tomar com a dama, porque essa dama você dá aqui, ó. Se ele joga cá, é só dar a dama aqui e ganhar. Então ele só tem esse lance. Quando ele dá esse lance, aí sim você joga cá, ó. Agora você ameaçou matar a dama. Se ele entrar com a peça, é só sair com a dama e tá ganho. E se ele montar aqui agora, é diferente de quando ele monta lá. Agora aqui você ganha, ó, porque se ele entrar com a peça, você mata a dama. E ele não pode voltar com a dama. Então o que que acontece? Ele só tem lá, ó, para jogar. E aí o que que você faz? Você joga esse daqui, ó. Veja, ele não pode parar no meio, ó, que você dá uma, toma duas. Aí ele é obrigado a vir. Aí quando ele vem, você domina, agora é vez dele. Aí ele jogou, você vai, ó.
Ele jogou, você vai, ó, opa, você monta a posição de ganho. Montou a posição de ganho, as únicas casas que ele tem é G5 ou C1, que você já é mestre, né? Se ele jogar cá em C1, você já é mestre, você sabe como que ganha, joga lá, ó. Aí ele joga, você joga aqui, fim triste de amor. A hora que ele voltar para C1, é só jogar cá e tá ganho. Ah, mestre, mas e se ele aqui jogar para G5? Não tem problema, você vai direto em F2 e tá ganho, né? Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido passar para vocês isso daí. Você tem uma posição de ganho, que só tem uma casa que a dama preta pode ficar. Para ele evitar essa posição de ganho, ele tem que te dar o passe de A3 de mão beijada. Então, por exemplo, seria mais ou menos uma comparação ao seguinte: C1 tem aquela multidão, vai chegar uma autoridade e a polícia vem e forma um corredor, né, a unha mesmo. E a polícia vem e monta um corredor, né, para a autoridade passar. E a 3 tem essa mesma multidão, a polícia está chegando, mas alguém da multidão falou: opa, a coisa aí é feia, vamos nós mesmos organizar um corredor, né? E aí a preta mesmo, a peça preta mesmo, se ela não quiser que você forme a posição de ganho, ela te ajuda a passar a 3, né? Ela mesmo forma o corredor, né, para que você passe a 3. Então eu acho muito mais simples desse jeito do que das outras formas como que eu vejo por aí. Eu mesmo fiz um vídeo super complexo sobre a 3, né? É uma anarquia danada você tentando passar essa peça, né? A tridiagonal, tudo desse jeito eu achei bem fácil. Acho que eu estou esquecendo uma coisa aqui. Deixa eu... aqui, né? Aqui, senão vai dar aquela anarquia de novo. Pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Você jogou aqui, você já dominou, aqui você já está indo para a posição, aqui já não é mais. A partir do momento que você domina essa diagonal, tá? Então vamos supor, por exemplo, que aqui, ó, quando em vez de jogar aqui, jogou lá, ó. Aí você jogou cá. Quando ele jogar aqui em G5, ó, você já domina a bidiagonal e já está feita a posição. Então, qualquer outra linha que a pessoa vier, ele abandonou a bidiagonal, você vai e domina a bidiagonal. Ó. Não tem porquê. Ó. Você dominou a bidiagonal, acabou. É só pôr as duas damas aí na bidiagonal. Então, não tem como fazer confusão nisso, né? Ele deixou a bidiagonal, você vai, domina a bidiagonal e põe as duas damas no carreirão, na bidiagonal. E é a posição de ganho, ok? Eu acho que ficou de uma forma bem simples aí, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.